seja o Senhor. Aleluia. Querida igreja, vamos receber a vida da pastora Wanda, que vai trazer o recado santo para nós hoje. Aplauda o Senhor. Glória a Deus. Mantenha o teu coração aberto. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Pastora Wanda. Glória a Deus. Boa noite, irmãos queridos. Boa noite. Paz seja convosco. É um prazer estar aqui, irmãos. E eu me sinto assim, a menor de todas diante dos meus mestres, a qual eu tive a alegria e o prazer de ser aluna da pastora Márcia, do pastor Marlon. Casal abençoado por Deus, irmãos. Verdadeiramente eles são como um manancial de água. Então cave bastante, viu? Que vai sair muita coisa boa, porque são pessoas compromissadas com o reino de Deus. Eu tenho certeza que você que faz parte deste rebanho, tenho certeza que não tem faltado na tua vida, irmãos, o alimento vindo do céu. Tenho certeza que a comida que você tem se fortalecido em todos os cultos não é comida requentada, não. Não é comida francesa, não, restaurante, não. Comida fresca, vinda do céu. E eu louvo a Deus, irmãos, por conhecer este rebanho. Faço minhas palavras, o pastor Marlon, a pastora Márcia, que foi um grande prazer conhecê-los. Nós sempre tínhamos certeza no nosso coração que havia, né, remanescentes. Pessoas que podiam testificar conosco da verdadeira fé, do verdadeiro amor ao Senhor. E foi dentro de uma sala de aula, sendo ministrada por esse servo de Deus, que nós pudemos sentir ali afinidade. Foi através disso que nós assim os convidamos para estar trazendo a palavra na nossa igreja. Porque uma das grandes preocupações que nós temos com a nossa igreja, a qual o Senhor nos colocou como responsável do rebanho, é saber quem é que vai ministrar na nossa igreja. Qual é o tipo de comida que ele vai oferecer? Vai fazer bem a comida? Vai ser saudável? Mas quando nós assim os conhecemos, de imediato fiz menção, né, da pastora Márcia, pastor Marlon, para minha filha Sueli, para o meu esposo, para o meu genro, né, e foi assim com grande alegria que nós falamos, né? Eles precisam fazer parte também deste rebanho, e eu tenho certeza que através da nossa unidade, nossa amizade, nós nos unimos. Pode ter certeza que o rebanho lá de Francisco Morato faz parte do rebanho aqui do Jardim Palmira. Você nos aceita porque nós já os aceitamos na oração. Vocês já fazem parte, irmãos, das nossas orações. Amém? Tenho certeza que a nossa estadia aqui neste dia vai estar assim, solidificando ainda mais. E não é à toa. Deus tem propósito e planos para todas as coisas. Amém? Nós vamos agora então ouvir a palavra do Senhor, né? Comemorando o 13º aniversário. 13 anos. É adolescente, mas é um adolescente bem maduro, viu? Que já tem cabeça de gente grande, né? Eu gostaria que você ainda em pé, você abrisse a palavra do Senhor. Quero fazer menção da Mai Gleice, que tem acompanhado, né, sempre a Sui, né, juntamente com o Guilherme. Ela veio estar aqui conosco compartilhando dessa alegria. Eu gostaria que você abrisse naquele versículo bem conhecido, mas foi o tema que o Senhor colocou no meu coração e me fez assim me sentir como se eu estivesse. A gente fala minha igreja, né, mas é um hábito, viu, irmãos? Que não é muito correto a gente falar minha igreja, porque é a igreja é do Senhor Jesus. É verdade? Você não é do pastor, você é do Senhor Jesus, mas nós criamos o hábito de falar minha igreja. E devido a essa afinidade de ideias, de conduta de vida, o Senhor colocou esse versículo no meu coração e eu estou me sentindo como se eu estivesse com o rebanho lá de Francisco Morato. Eu tenho certeza que o mesmo Espírito que atua lá, ele atua aqui nessa igreja também. Amém? Mateus 16, 18 nos diz assim: pois eu também te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Diga comigo: as portas do inferno
não prevalecerão. Não tem prevalecido e não vai prevalecer. Em nome de Jesus, você crê que as portas do inferno não vai prevalecer contra a igreja do Senhor Jesus? Vamos orar. Pai querido, te damos graças e bendizemos o teu nome, Senhor, por o Senhor ter nos trazido em segurança, e aqui chegamos, Senhor. Obrigada, Senhor. Obrigado por esses irmãos que aqui estão, Senhor. Obrigada pelos pastores, Senhor Deus, desta igreja. Assim nós pedimos que o teu Espírito Santo, Senhor, porque é Ele que tem a missão de nos guiar, de nos orientar, de nos convencer, Senhor. Assim pedimos que o teu Espírito Santo trabalhe em nossos corações, Senhor. Que possamos, Senhor, como tem ocorrido em todos os cultos aqui neste lugar, o crescimento, Senhor, a maturidade, Senhor. Que a cada dia, Senhor, nós possamos crescer um pouco mais, e assim queremos, Senhor, no dia de hoje, onde aqui nós estamos nos alegrando, Senhor, com esta igreja, ao comemorarmos mais um aniversário, Senhor. E mais uma vez, Senhor, nós queremos trazer, Senhor, a nossa memória, ao nosso coração, Senhor, ao nosso consciente, ao nosso subconsciente, ao nosso intelecto, ao nosso psique, tudo aquilo que nos traz a realidade, Senhor, daquilo que nós somos. E a tua palavra nos revela que em ti, Senhor, nós somos mais que vencedores, e a tua igreja, Senhor, ela é vitoriosa, Senhor. Fala, Senhor, aos nossos corações, Senhor. Fala a cada um, Senhor, aqui está. O Senhor conhece a cada um, Senhor, no seu íntimo, Senhor, na sua particularidade. Fala conosco de uma maneira clara, de uma maneira que possamos entender, Senhor, a sua palavra. Usa a minha vida, Senhor, de acordo com teu querer, Senhor. Nada sou, Senhor. O Senhor é a menor de todas, Senhor. Mas, Senhor, diante de um convite, Senhor, como um dia, Senhor, me prontifiquei diante do Senhor. Eis-me aqui, Senhor, para falar do teu amor, Senhor. Para daquilo que o Senhor tem sido na minha vida, Senhor, na minha família, na igreja, Senhor, ao qual o Senhor tem nos colocado para cuidar das ovelhas que são suas, Senhor. Fala conosco, ó Deus, em nome do Senhor Jesus, e todos digam amém. Digam todos graças a Deus. Pode se sentar, irmãos, em nome do Senhor Jesus. Talvez você vai dizer assim: pastor, esse tema é muito comum. Realmente é muito comum. Mas muitas vezes aquilo que é comum, aquilo que nós sabemos, muitas vezes acaba se tornando algo que nós não nos atentamos para as riquezas das coisas que muitas vezes são pequenas, são rotineiras. E hoje, que nós estamos aqui comemorando esse aniversário, hoje é um dia específico que o Senhor assim me levou para trazer aos irmãos esta palavra. As portas do inferno não prevalecem sobre a igreja do Senhor Jesus. E meditando sobre esta palavra, eu falei: Senhor, mas o inferno não prevalece, a tua igreja é uma igreja vencedora. E o Senhor falou ao meu coração: mas nem todos dizem ser a minha igreja, verdadeiramente são a minha igreja. Esta promessa de que as portas do inferno não prevalecem sobre a igreja do Senhor, ele disse, é sobre verdadeiramente a minha igreja. E nós sabemos que nós vivemos em um momento onde nós podemos dizer que nós vivemos em um grupo onde podemos dizer que existe as duas igrejas, não é verdade, irmão? Porque que o pastor já deve ter pregado sobre isso. A igreja que vai subir e a igreja que vai ficar. Só que esta promessa, de que verdadeiramente a promessa de vitória, de prosperidade, de que nós vamos avançar na nossa carreira cristã. Sabe, irmãos, o dia em que eu e você entramos em uma igreja, eu conhecia Jesus em 1981. Eu me recordo o dia que eu levantei a minha mão, foi em uma igreja tradicional, uma igreja batista. E quando o pastor fez o apelo, eu levantei a minha mão para aceitar a Jesus. Foi um momento muito importante. Como foi para você? E como também foi para algumas pessoas que talvez o ano passado estavam aqui, mas hoje não estão aqui para se alegrar juntamente com você.
como talvez muitos que estão aqui, comemorando o 13º aniversário. Mas o desejo de Deus, a instrumentalidade do pastor, é que quando essa igreja comemorar o 14º aniversário, olhe para quem está do seu lado e diga: você também esteja aqui, meu irmão. E a razão do Senhor trazer essa palavra é dizer para você, que talvez aceitou a Jesus há 10 anos atrás, há 13 anos atrás, talvez você veio de um outro ministério, ou 30 anos atrás, ou talvez um mês, um ano, o Senhor está dizendo: esta promessa se cumpre para aqueles que verdadeiramente é igreja. E mais do que nunca, nós temos visto pessoas vivendo de emoções, febres de movimentos, situações que ocorrem que traz um avivamento, mas muitas vezes é como um fogo, né? Que se levanta, mas daqui a pouco acaba. E o Senhor falou ao meu coração: diga para aquela igreja lá, onde o meu servo tem pastoreado, que as minhas promessas, o meu poder, aquilo que eles têm buscado em oração, aquilo que muitas vezes faz com que eles se sintam injustiçados, que muitas vezes se sintam não vistos, não reconhecidos, diga a eles que o inferno não vai ter vitória sobre a vida daqueles que verdadeiramente continuar firme no propósito a qual eu os coloquei. Mas o que nunca, irmãos, nós temos visto o que tem acontecido com aqueles que se dizem igrejas. E eu louvo a Deus pela autenticidade, aquilo que eu tenho visto, presenciado, com a igreja verdadeira do Senhor. Mais do que nunca nós temos vivido um momento onde parece que o sincretismo tem tentado entrar dentro das igrejas, uma mistura. E quantas pessoas, infelizmente, que estão dizendo: eu sou a igreja, o Senhor está dizendo: não, você não é. Irmãos, mais do que nunca nós temos vivido momentos na nossa vida que nós temos que nos assentar, temos que chorar, temos que lamentar, temos que refletir e falar: Senhor, se verdadeiramente eu sou a tua igreja, se verdadeiramente as portas do inferno não prevalecem sobre a igreja, que não é parede, não é cadeiras, não é púlpito, não é microfone, a igreja viva do Senhor Jesus, sou eu, é você que um dia aceitou a Jesus, se decidiu pelo batismo, e você está fazendo uma carreira cristã aqui nesta terra. Eu tenho certeza que muitos de vocês que aqui estão, assim como eu, irmãos, nós desejamos chegar até o final da nossa carreira. Nós desejamos concluir e poder dizer, como o apóstolo Paulo disse: eu combati o bom combate, acabei a carreira, mas eu guardei a fé. Eu tenho certeza que se nós pudéssemos ler o coração de muitos que aqui estão, você está dizendo: olha, eu jamais vou deixar a Jesus. Mas a Bíblia assim nos diz, para nós vigiarmos e orarmos. Sabe por quê, irmãos? Muitos de nós que hoje estamos falando: eu jamais vou negar a Jesus, eu jamais vou negar a minha fé, eu quero no próximo aniversário fazer parte da festa que vai ocorrer. Mas quantos que queriam chegar lá e não chegaram? Sabe por quê, irmãos? Eles não pararam para pensar que a nossa vida é de constante vigilância. O Senhor disse assim: vigiai, porque o diabo, vosso adversário, ele anda ao vosso derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Mais do que nunca, nós como a igreja do Senhor, precisamos estar na oração, na vigilância, leitura da palavra do Senhor, sabendo que Satanás, ele quer nos confundir. E sabe o que Satanás quer, irmãos? Que você não esteja aqui o ano que vem. Satanás tem tentado tirar a tua fé.
Tem tentado falar para você que não tem adiantado e que não está valendo a pena? Quantos pastores, se muitas vezes chegam ao ponto de desanimar, porque acham que não está valendo a pena. Mas eu louvo a Deus quando eu vejo irmãos, irmãs, assim como você, que eu tenho certeza que o Senhor está falando no teu coração, da importância de você orar por esta igreja, porque não é apenas um demônio, mas o inferno todo quer destruir a igreja do Senhor Jesus. Mas o Senhor disse, meu irmão, que eu e você temos força, temos poder, temos autoridade para não permitir que Satanás venha destruir aquilo que o Senhor, Ele não sugestionou, Ele afirmou. As portas do inferno não vai prevalecer contra a minha igreja. É uma afirmação. Sabe o que isso quer dizer? Diante do seu problema, da sua dificuldade, da sua angústia, do seu problema familiar, do seu problema, talvez, problema conjugal, o Senhor está dizendo para você: seja firme, seja constante, porque eu já determinei que as portas do inferno não vai prevalecer contra a sua vida. Aleluia. Eu quero que você abra comigo lá no Evangelho de Lucas, capítulo de número 21. Todos nós desejamos, irmãos, permanecer firmes na fé. Todos nós desejamos estarmos servindo a Jesus no dia de amanhã, e depois no outro dia também, daqui um ano. Todos nós desejamos ver a nossa família salva para o Senhor, porque afinal de contas foi para isso que o Senhor nos chamou. Não é verdade, meus irmãos? Fala para quem está do teu lado: você é o fio da meada. Tinha que começar por alguém, e está começando por você. Aquele que começou a boa obra, Ele é poderoso para assim concluir, irmãos. Satanás, ele quer nos tirar de campo. Satanás odeia a igreja, odeia você, odeia a minha vida. Mas que ele fique sabendo que nós também não gostamos dele. É verdade? Nós amamos a Jesus. E o Senhor assim nos traz alguma orientação. Sabe para quê, irmão? Para que esse momento tão glorioso que você tem passado aqui, que não seja apenas um momento. Que triste para nós quando ouvimos alguém, e quando você vai falar de Jesus, às vezes ele fala assim: eu já fui crente. É verdade? Já frequentei uma igreja. Mas muitas vezes ele não conseguiu sobreviver aos ataques, porque Jesus disse: no mundo tereis luta, tereis aflição. O que ele disse para nós? Tenha bom ânimo, tome fôlego, se fortaleça com aquilo que está na palavra do Senhor. Eu creio que quando o Senhor, 13 anos atrás, eu não sei se foi o pastor Marlo que hasteou a bandeira do Evangelho Quadrangular, um outro pastor passou por aqui, mas aquele dia ligou lá no céu, irmãos. Não foi ligado aqui não, foi lá no céu. E lá sim foi determinado que esta igreja seria um pronto socorro espiritual. E as portas do inferno não vai prevalecer sobre ela. Mas quantos passaram por aqui e hoje não estão mais aqui? Quantos que simplesmente passaram, e o desejo de Deus é que você não seja apenas mais uma pessoa que vai passar, não. O desejo de Deus é que você diga: Senhor, a cada dia, a cada momento eu vou permanecer na sua presença, Senhor. Porque aonde irei eu? Sendo que o Senhor já afirmou que se eu for a igreja verdadeira, a igreja autêntica, a igreja que ora, a igreja que jejua, a igreja que vive a palavra, que não é apenas ouvinte, mas que tem prazer em cumprir com a palavra do Senhor, o Senhor diz que não vai ser apenas um demônio que vai ser derrotado, mas é o inferno todo. Ele não vai prevalecer, ele vai tentar lutar, ele vai tentar me desanimar, mas a palavra do Senhor já foi direcionada sobre a minha vida, e sobre a minha vida Jesus já disse: Satanás, você pode tentar, mas você não vai conseguir, porque eu já declarei que as portas do inferno não vai prevalecer.
Mas o que nós precisamos fazer para ser esta igreja vitoriosa? Não aquela igreja que vive um momento de vitória, vive um momento de alegria. E é isso que nós queremos aprender nesta noite. Lucas 21, versículo de número 34. O Senhor diz assim para nós: olhai por vós, para que não aconteça que o vosso coração se carregue de glutonaria, de embriaguez, dos cuidados da vida, e venha sobre vós de improviso. Quando? Aquele dia. Sabe qual é a razão da igreja existir, irmãos? A razão de nós comemorarmos mais um aniversário? Nós estamos falando assim para Satanás: Satanás, nós estamos num culto de ação de graça, porque a igreja foi vencedora, é vencedora e vai continuar. Olha aqui, olha, estamos glorificando ao Senhor porque nós estamos vivos. Comemorar o aniversário é você celebrar que você venceu. E mais 365 dias se passaram e nós estamos aqui para dizer: nós somos sobreviventes. Quem é sobrevivente aqui? Levante a mão. Nós somos. Mas o Senhor nos traz instruções para que a igreja continue nesse gás. Porque você sabe que nós somos como um telefone celular, né? O pastor Guilherme gastou toda a bateria dele no percurso até aqui, já falou, não tem mais bateria. Então não adianta, não vai levar para casa. Não vai ser o GPS que vai nos levar embora, mas nós vamos ter que orar: Senhor, nos guie de volta. E o GPS vai ser o Espírito Santo. Não é verdade? Porque o celular, acabou a bateria. E quantas vezes você fica assim, irmão? Um dia está lá, outro dia está cá. Um dia quero, outro dia não quero. O Senhor está dizendo para você: eu não apenas estou falando, mas eu deixei escrito, porque se você esquecer, você vai ler. A palavra de Deus são as cartas do Senhor dirigidas a nós. E Ele disse: tome fôlego, se coloque lá na tomada para recarregar as suas baterias. De que maneira? Na oração, ouvindo a palavra, cantando. Não estou com vontade, então canta sem vontade, irmão. Não estou querendo bater palma, está pesando os meus braços, mas quem diz que é o teu corpo que manda em você? É o teu corpo apenas um instrumento que te leva para trabalhar, que te traz à casa do Senhor. E ainda que ele não queira glorificar o nome do Senhor, você vai levantar a mão, você vai aplaudir, a tua boca vai exaltar o nome do Senhor. Desta maneira você vai readquirindo força, vigor, e mais um dia de vitória você vai poder dizer: Senhor, eu me deitei, eu dormi, eu vou acordar se o Senhor assim quiser. E se eu acordar, é porque o Senhor me sustentou. Aleluia! O Senhor nos diz aqui na sua palavra o que eu preciso fazer para continuar sendo vitorioso. Porque Satanás quer nos tirar de cena, irmãos. Satanás quer que você venha a ser lançado fora, que você diga: não vou mais à igreja, cansei. E eu pergunto para você: vai buscar força aonde? Eu tenho certeza que quando você vem assistir os cultos, você sai daqui muito mais revigorado do que se estivesse na tua casa assistindo o jornal. É verdade ou não é, irmãos? Já na sua casa o jornal fala, né, de violência. Está falando da guerra lá de Israel. Fala de desemprego. Fala de pedofilia. Crise na saúde, na educação, não é verdade? E muitas vezes a gente fala: meu Deus, que mundo é esse? Aí quando você vem para a igreja, você recebe boas notícias. O mundo está em crise, pode estar, não tem problema, mas o Senhor garante: se você servir o Senhor, o vosso Deus, Ele vai abençoar o teu pão, vai abençoar a tua água e vai retirar da tua casa todas as enfermidades. Ainda que as coisas estejam ruins, mas a igreja recebe a boa notícia aqui no altar. O Senhor, segundo as suas muitas grandezas, riquezas, Ele vai suprir todas as minhas necessidades em glória por Cristo Jesus. Aqui é na igreja que você ouve as boas notícias. Então o melhor lugar para você vir ouvir as boas notícias
Fala para quem está do teu lado, não é assistir o Jornal Nacional, não. É vir lá na igreja. Lá você ouve boas notícias, você alegra o seu coração. E se Satanás pensou que iria tirar você do corpo de Cristo, você vai dizer: Satanás, você só pensou, mas eu estou aqui, ó, novinho em folha, reabastecido, fortalecido, convicto que o Senhor me deu todo o poder, toda a autoridade para pisar serpentes, escorpiões, e toda a força do inimigo não vai me causar dano. O Senhor nos diz aqui na sua palavra: olhai por vós, igreja. Porque nós temos que prosseguir, irmãos. E os tempos são difíceis. Eu tenho me indignado muito, e eu creio que os pastores aqui também. Chego a chorar, irmãos. Minha filha, meu genro, que ajuda a enxugar as lágrimas, chora junto também. Você entra na internet, está lá. As poderosas. Você viu isso, pastora? E eu falo assim: Senhor, se isso é tua igreja, eu não quero fazer parte dessa igreja. Você também, irmão. Quando você ver coisas que denigrem, diga: eu não faço parte desta igreja. A igreja a qual eu faço parte, a igreja que é vitoriosa, a igreja que comemora aniversário. E olha, não é só nós não. Quando a gente comemora aniversário, os anjos descem lá também. Porque a minha igreja é uma igreja que anda pelo caminho onde Jesus disse: apertado e estreito é o caminho que leva à salvação. É com esta igreja que eu me alegro. E é com esta igreja que o Senhor faz festa. Balada gay, gospel. Dói. Eu falo: Senhor, volta logo, Jesus. Que vontade de subir. E lendo essa palavra, eu creio que o Senhor trouxe grande conforto, dizendo: as portas do inferno não vai prevalecer sobre a minha igreja. Então, mas aquilo lá não é igreja. Então, sobre essas heresias, o diabo entra. O diabo é o centro das atenções. Mas na minha igreja, a genuína igreja, a igreja que me ama, a igreja que me adora, a igreja que sabe falar não para o pecado, a igreja que ama a minha lei, para esta igreja eu prometo que durante o dia eu serei a nuvem, e durante a noite eu serei a coluna. Sobre a minha igreja eu prometo que, se preciso for, vou enviar os corvos para trazer carne todos os dias. Vou ordenar a rocha para que não falte água fresca. Vou ordenar aos anjos para que te assistam no teu sono noturno. Verdadeiramente para a minha igreja. O Senhor disse: olhai por vós. E mais do que nunca nós precisamos olhar por nós, irmãos. E quando nós falamos olhar em nós, sabe o que quer dizer? É fixar os olhos em nós. Você já se perguntou: Senhor, se eu pedir a opinião do Senhor a meu respeito, o que o Senhor acha de mim? Você já fez isso, irmão? Quando a Bíblia fala assim: olhai por vós. Às vezes a gente fala: meu Deus, esse irmão é uma bênção, esse outro aqui não é. Que irmão de oração. O Senhor está dizendo: olhe para você, para a igreja. Porque nós temos que olhar para nós, irmãos. E pelos olhos do Espírito Santo ver em que estado nós estamos. Porque muitas vezes descobrimos que o cupim está destruindo uma porta. Muitas vezes quando batemos ela um pouquinho mais forte, daqui a pouco a porta caiu. Você fala: mas não sabia? Pois é, não paramos para olhar. Às vezes temos visto tantas coisas ao nosso redor que aparentemente parece que tudo é normal, tudo não tem nada a ver, não é verdade, irmãos? Tudo não tem nada a ver. As igrejas, você é testemunha disso que nós temos visto. A banalidade, a vulgaridade com o evangelho do Senhor Jesus. Parece que é moda servir a Jesus. Todo mundo hoje serve a Deus. Mas o Senhor Jesus, Ele disse assim para os seus discípulos:
Olhai por vós, preste atenção em você. Veja o que está acontecendo com você. Peça ao Espírito Santo para mostrar como é que você está como igreja. Para que nós, irmãos, não venhamos ser enganados, porque Satanás, a Bíblia nos diz que ele é sagaz, ele é ardiloso, ele é sutil. Ele tenta nos tirar de campo, em situações que muitas vezes nem prestamos atenção. E muitas vezes ele usa as janelas da nossa alma, através dos nossos olhos, através do nosso ouvido. E muitas vezes a igreja do Senhor, que somos nós, ela acaba sendo contaminada. E ela acaba se enfraquecendo. E a força da igreja para resistir a Satanás está na autenticidade da maneira que ela tem servido ao Senhor. A Bíblia nos diz assim: olhai por vós, preste atenção em você, veja como é que você está. Sabe por quê, irmãos? Davi se descuidou, ele caiu, pois ele não olhou para ele. Quando ele precisava, naquele momento, sair à guerra, e naquele dia ele não teve vontade de ir à guerra. Quantas vezes você também não tem vontade de vir à igreja? Algumas vezes a gente vence a nossa vontade, é verdade ou não é, irmãos? E a gente vem, e quando a gente sai daqui, fala: glória a Deus, que eu venci a minha carne. Olha que culto abençoado. Mas quantas vezes meu coração não está pedindo para ir para a igreja, eu vou ficar em casa. E às vezes a gente acha que a nossa vontade era correta. Davi, naquele dia, ele achou que ele poderia ficar em casa. Ele não teve vontade de sair à guerra. Sabe o que aconteceu, irmãos? Ele não olhou para ele. Ele teria que buscar uma razão. Por que que eu não quero ir? Como nós, como igreja, para não enfraquecermos, para não vivermos um momento de cristianismo, para não vivermos talvez como um vento que vai passar. Não, o desejo do Senhor é que nós venhamos, irmãos, a prevalecer. Se o Senhor nos der vida para viver daqui 50, 60 anos, fala para quem está do teu lado: irmão, eu quero te ver aqui. Davi, ele se descuidou, ele não olhou para ele, não buscou a razão por que que ele não estava querendo ir à igreja. Talvez quando você não quer vir à igreja, busque em você. Será que na verdade não está querendo ficar porque você quer ver o finalzinho daquele seriado, aquela coisa? Às vezes a gente vai chegar à conclusão de que a gente está curioso para ver. Muitas vezes não buscamos a razão, irmãos. Não aprendemos a olhar para nós. Porque é desta maneira que os cupinzinhos, eles vão entrando, eles vão infiltrando. Coisas pequenas. Sabe, coisa não tem nada a ver. Eu já fui na igreja ontem, não precisa de novo. Todo dia na igreja. Fala para quem está do teu lado: mas você lembra quando você se converteu, irmão? Você vinha em todos os cultos. De homem, de mulher, de criança. Tudo. Não é verdade, irmãos? Olhar para nós. Davi, ele não olhou para si, ele caiu. Sansão se descuidou e permitiu que a concupiscência entrasse pelos seus olhos. Também aqui nos diz: olhe para vós, igreja. Igreja de Francisco Morato, igreja do Jardim Palmira. Olhe para vocês, para você, através do meu Espírito Santo, olhar e ver se Satanás não está tentando te enfraquecer. Irmão, Satanás é como no conta-gota, viu? Ele não despeja de uma vez, não. É de pouquinho em pouquinho. Sabe quando você quer envenenar alguém? Você viu o caso lá daquela empregada que envenenou os seus patrões? Ela colocava todos os dias, olha só com o quê? Com detergente. Ela começou a pingar detergente na alimentação dos seus patrões. Depois eles ficaram muito doentes, deu um problema muito sério, aparelho digestivo. E aí descobriu que ele estava sendo, né, o componente, né, que foi descoberto no seu organismo, que ocasionou aquela infecção. E aí se descobriu que era empregada, gotinha a gotinha. Fazia quase um ano que ela estava tentando envenenar os seus patrões, desejando que ele morresse sem que descobrisse. E muitas vezes, irmãos, nós começamos a esfriar. Nós começamos muitas vezes a achar que já não precisa ser daquela maneira. Nós não precisamos estar em todos os cultos.
E não paramos para pensar que pessoas que outrora estavam aqui, como também lá na igreja de Francisco Morato, às vezes agora não fazem mais parte do nosso rebanho. Foi porque foi minando as suas forças devagarzinho. E não foi olhando para si, porque nós precisamos falar: Senhor, como eu tenho sido aos seus olhos? Você sabia que o nosso Deus, Ele dá o parecer dEle a cada um de nós, irmãos? A Bíblia nos fala que o Senhor deu o parecer dEle em relação a Jó. O Senhor diz: está vendo, meu servo? Deus falou. Deus viu que ele era um homem justo, era um homem reto, era um homem temente e que se desviava do mal, irmãos. Muitas vezes ouvimos pessoas dizer: mas isso aconteceu lá. Nos dias de hoje Deus não faz isso, continua fazendo, irmãos. O Senhor quer que nós venhamos viver essa vitória como igreja. E sabe por que o Senhor quer nos ver vitoriosos como igreja? Porque quando nós estamos verdadeiramente enraizados na palavra do Senhor, o Senhor vai ter prazer de nos fazer prosperar no nosso trabalho. O Senhor vai ter prazer em abençoar os nossos filhos, para que eles tenham uma boa formação. O Senhor vai ter prazer de abençoar as nossas finanças. Sabe por quê? Porque quando a igreja verdadeiramente tem essa identidade de igreja, ela sabe que tudo que o Senhor envia para ela serve para testemunhar. Porque se tivermos uma vida abençoada, prosperada, uma família solidificada na palavra do Senhor, nós vamos usar a nossa família, vamos usar aquilo que o Senhor nos prosperou, ou seja um carro, ou seja a casa, a faculdade do filho, e nós vamos poder falar para aqueles que não conhecem a Jesus: olha, eu tenho uma vida abençoada, eu tenho uma vida próspera, e Deus me abençoa, porque é Ele que entra com a provisão na minha casa, e eu não preciso fazer o que você precisa fazer, eu não preciso enganar, eu não preciso fazer falcatruas, eu não preciso me prostituir, e aquilo que o Senhor faz na nossa vida serve de testemunho vivo para aqueles que não conhecem ao Senhor. O Senhor quer nos abençoar, para que possamos usar isso para ganhar almas. A moça, o rapaz, quando confia que o Senhor é aquele que sabe onde que está a tampa da panela. Não é verdade, irmãos? Porque toda panela tem tampa, tem ou não tem? Tem. Quando essa moça, esse moço verdadeiramente é a igreja, o Senhor já ordenou: aquela moça é minha igreja, as portas do inferno não vai prevalecer. Vão olhar: mas como é que você conseguiu? Esse rapaz tão bem apresentado, uma boa formação, como é que você conseguiu essa moça? Você vai levantar as mãos e você vai dizer: o meu Deus, segundo as suas riquezas, Ele supriu toda a minha necessidade. Era uma necessidade afetiva. Ele sabia que eu queria me casar, e o Senhor foi lá, ou lá no Japão, ou lá no Paraná, e o Senhor fez com que nos encontrássemos. E o meu Deus, Ele é aquele que supre todas as minhas necessidades. Testemunho, irmãos, para poder pregar, para poder ensinar. Quando nós falamos de ser igreja, não é simplesmente estar habitolada dentro da igreja, não. É amar a palavra, é viver a palavra. E no nosso dia a dia, vendo a promessa se cumprir, como nos diz lá no Salmo 1. O Senhor prometendo que os nossos filhos seriam como plantas de oliveira ao redor da nossa mesa. O Senhor prometendo: eu vou abençoar a tua casa vai ser um testemunho vivo. Vão olhar para você e dizer: mas o que acontece com você? Você ganha igual a mim, ou talvez ganha menos que eu, mas o teu dinheiro parece que cresce, parece que multiplica. Você vai dizer: é porque eu tenho um Deus que Ele promete na sua palavra, que aonde eu colocar a planta das minhas mãos, vai haver prosperidade. Aqui Satanás não rouba, o gafanhoto não rouba. Satanás não tem poder de minar o fruto do meu trabalho. A verdadeira igreja do Senhor, ela é vitoriosa em todos os aspectos, irmãos. Olhai por vós, preste atenção em você. Está perdendo o ânimo de vir à igreja, de ouvir a palavra, de vir aos cultos? O Senhor está dizendo: comece a buscar novamente, retome, sabe, os primeiros passos da sua conversão. Cuidado com a glutonaria, como nós acabamos de ler aqui. Glutonaria é comer
as coisas demasiadamente. Por falar nisso, do que a verdadeira igreja tem que se alimentar, irmãos? Nós somos aquilo que nós nos alimentamos, não é verdade, irmãos? É verdade? A igreja, a verdadeira igreja que tem a promessa de vitória. Eu tenho certeza que se Jesus não voltar, irmãos, se Jesus não voltar, você vai completar o 14º aniversário aqui. Você só não vai completar se Jesus voltar para te levar para a glória. Tenho certeza que lá a festa vai ser maior. Amém, irmãos? Mas a igreja, ela vai continuar sendo a verdadeira igreja se ela se alimentar de alimento que realmente faça ela crescer. Muitos têm se alimentado com tantas coisas ruins que desejam ainda sentir a presença de Deus. O Senhor diz: olhe por vós, não permita que o seu coração se carregue de glutonaria. E hoje mais do que nunca a internet, irmão, tem enchido os corações. É verdade ou não é? O Facebook. Muitas vezes você vai numa casa, nós somos uma casa, né, Su? As duas crianças, um de um lado, outro do outro, cada um com um monte de carrinho do lado. Ninguém brincava com os carrinhos, mas cada um no seu celular, jogando. O individualismo, se alimentando de coisas que não te fortalece na fé, irmãos. Cuidado com a embriaguez. Sabe, cuidado com aquilo que satura a mente, porque muitos que estavam conosco, a nossa igreja, irmão, nós temos aproximadamente quase umas 4.000 pessoas que passaram pelo batismo, pastor Marlon. E muitas vezes as pessoas, às vezes olham até para os pastores como se a gente teria que fazer alguma coisa. Então a gente quer fazer, irmãos. Fechar a porta dos fundos e deixar só de entrada, né? Só entra, não sai. Mas muitas vezes as pessoas, sabem o que acontece? Entram na igreja, começam a ouvir a palavra, mas é um alimentar, é um crescer, é ter certeza que a sua vitória, para você ver os seus filhos na presença do Senhor, para você poder novamente ter estabilidade familiar, para você sair desse problema financeiro difícil, talvez um conflito interior. A vitória vai vir sobre você, meu irmão, se você perseverar em ser a autêntica igreja do Senhor Jesus. Porque se não for assim, se começarmos a nos embriagar com as coisas do mundo, com a televisão, com novela, com notícias, com tantas coisas que não permite que o Espírito Santo testifique conosco, aquilo vai começar a saturar a nossa mente, meus irmãos. Por falar nisso, se fizer o teste de bafômetro em alguns cristãos, de Morato também, o que será que vai acusá-lo, irmão? Estou cheio do vinho do Espírito Santo? Ou do que será que o bafômetro vai acusar? Porque não há como ter vitória se nós estivermos nos alimentando, nos embriagando, irmão, com um alimento que não traz saúde para a igreja. Sabe, irmão, desejo dos pastores, daquele que um dia te recebeu como visitante. E a maior alegria do pastor não é quando vem o visitante a primeira vez, não. Quando vem na segunda. E quando vem na segunda, o pastor fala: ele veio uma vez, gostou, glória a Deus. Não é verdade, irmãos? Que quando vem a primeira vez, pode ir embora. Mas quando vem e quando vem na terceira, irmão? Só falta ir lá no carro, né? Abrir a porta do carro. Seja bem-vindo, entre. E que alegria quando começa a entender. Que alegria quando, pastor, escola bíblica, aula para o batismo, como alegra o coração. E como o pastor deseja que haja um crescimento, irmão, que você não veja apenas um momento. O desejo do pastor é que você esteja aqui o ano que vem, irmão, como igreja. Porque como igreja o Senhor promete. Talvez você está com medo do desemprego. Talvez você está com medo com uma enfermidade. Talvez você, mulher, que está com um carocinho no seu seio, está dizendo: eu estou com medo de ir no médico. O Senhor está dizendo: vá ao médico. Ouça o diagnóstico. Saiba qual o tamanho do gigante, qual é a pedra que você vai usar para afrontá-lo e para derrotá-lo. Porque eu digo para você, o inferno não vai prevalecer contra a sua vida.
Eu já escrevi, eu já determinei, eu estou declarando, você é mais que vencedor. Preste atenção. Cuidado. Talvez você fale, pastor, eu já não tenho o problema que eu tenho. Estou com um monte de dívida. Quantas pessoas não conseguem dormir à noite, irmãos? Perde o sono por causa dos problemas. Fala para quem está do teu lado, e quando você acorda, irmão, você perdeu o sono e o problema está lá ainda. Olha o que o Senhor diz para a igreja. Irmãos, é para a igreja, é para a igreja. Que nós sabemos quando somos a igreja. Porque amamos ao Senhor, amamos a palavra e não queremos abandonar o Senhor. Veja o que Ele diz para nós. Mateus capítulo 6. Já vou encerrar daqui 2 horas, irmão. Brincadeira, irmão. Mateus 6, versículo 25. Quem é igreja aqui, diga aleluia, glória a Deus. Igreja, irmão, toma posse. Fala, Senhor, não é uma febre de momento. Talvez falaram para você, é um fogo de palha. Falaram para mim também, irmão, mas esse fogo dura 81, quantos anos já faz? 30 anos? Esse fogo está durando 33 anos para a honra e para a glória do nome do Senhor. Você não precisa que as pessoas acreditem que você vai permanecer. O que você precisa crer, eu entrei num caminho que não tem volta. É ir para frente. Só para frente, de vitória em vitória todos os dias. Mateus capítulo 6, versículo 25, o Senhor diz assim: não andeis cuidadoso quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento e o corpo mais do que a vestimenta? Olhai para as aves dos céus, não semeiam, não cegam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não tem de vós muito mais valor do que elas? E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado à sua estatura? E quanto ao vestuário, por que andais solícitos? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham, nem fiam. E eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé? Não andeis, pois, inquietos, dizendo, o que comeremos, ou o que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque todas estas coisas os gentios procuram. Você consegue entender, irmãos? É como se o Senhor estivesse dizendo assim, olha, o mundo fazem tudo pela luta na corrida do ouro. Tráfico, drogas, imoralidade, prostituição. E se você perguntar a razão disso, o que é? Tem que fazer meu pé de meia, não é isso? Tem que garantir o estudo dos filhos. Eu tenho que construir a minha casa. Eu tenho que comprar um terreno, eu tenho que fazer algo. Então se usa de todos os meios ilícitos. E olha o que o Senhor diz para nós. Porque todas estas coisas, que coisas? O vestir, o comer, ter o seu mantimento, pagar as suas dívidas. Ele diz, os gentios também procuram. Aqueles que não são judeus, aqueles que não me conhecem, eles também fazem isso, tem essa preocupação. O Senhor está dizendo assim, olha, eu sei daquilo que você precisa, igreja. Você não precisa nem falar, porque eu sei. Eu sei o que acontece na sua casa, eu sei como é que estão as suas finanças, eu sei como que está o seu casamento, eu sei como é que estão os seus filhos, eu sei tudo o que acontece com você. Mas Ele diz assim, de certo, vosso Pai Celestial, Ele bem sabe que necessitai de todas estas coisas. Mas Ele diz para a igreja, mas buscai em primeiro lugar o reino. Dizendo, igreja, se alegre-se, se contente, diga, basta para mim ser a igreja verdadeira do Senhor, lavada e remida pelo sangue do Senhor, porque se é assim eu continuar, essas promessas vão se cumprir na minha vida. Não vai faltar comida, não vai faltar vestimenta, não vai faltar a paz, não vai faltar a presença do Senhor, não vai faltar a provisão, e eu tenho certeza, a minha descendência ainda vai viver tudo aquilo que está sendo plantado agora com a minha fidelidade. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus.
e toda a sua justiça. E as demais coisas, todas elas vos serão acrescentadas. E o Senhor conclui, irmão, se coloca de pé em nome de Jesus. Filipenses capítulo 3, versículo 11. Para nós que amamos o Senhor, somos a igreja do Senhor. Amamos caminhar pelo caminho estreito. A verdadeira igreja que fica indignado, com a mesma indignação que o Senhor Jesus teve quando ele entrou no templo e viu aquele lugar profanado por heresias. O Senhor promete assim na sua palavra, Apocalipse 3:11. Eis que venho sem demora. Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. A quem vencer, é quem vencer, irmãos. Hoje, amanhã, pastora, mas eu tô me sentindo fraco. Eu pequei. O Senhor sabia de tudo aquilo que a igreja ia precisar, irmãos. Ele já providenciou um advogado, para que no caso de você pecar, o promotor vai te acusar, mas o Senhor Jesus é aquele que vai se levantar e dizer: a minha igreja, ela já está justificada. Eu paguei o preço. Estou me sentindo fraco, pastor, eu não consigo nem orar. O Senhor diz: eu já enviei o meu Espírito Santo, que é justamente quando você está fraco, Ele intercede a teu favor junto ao Pai. Irmãos, não há o porquê nós permitirmos que o desânimo venha bater na nossa porta. O Senhor simplesmente, Ele disse: sejam fiéis até o final. Tendes o advogado, tendes o Espírito Santo. Isso quer dizer, enquanto a igreja estiver aqui na terra, de ano em ano, vocês estarão se reunindo, fazendo uma grande festa e dizendo: Satanás, nós sobrevivemos mais 365 dias e vamos sobreviver tantos quantos dias vierem, e só iremos deixar esta terra quando o Senhor nos chamar para a sua glória. Aleluia, pode aplaudir ao Senhor. Glória a Deus. Vamos fechar os olhos, irmãos. Eu quero orar por você. Você que faz parte da igreja do Senhor, a verdadeira igreja. Muitas vezes pegamos certos versículos e achamos que Deus tem a obrigação de abençoar. Ele tem o compromisso, sim, com aqueles que é a igreja. E Ele sabe quem é a igreja, da mesma maneira que o marido, Ele sabe quem é a sua esposa. Ele sabe com qual mulher Ele fez a aliança, e assim a mulher também. E o Senhor sabe quem verdadeiramente é a sua igreja, aliançada, compromissada, que ama a sua lei, que muitas vezes chora, se sente muitas vezes enfraquecida, mas ao ler a palavra se lembra: eu tenho o Espírito Santo que me assiste nas minhas fraquezas, que me fortalece no momento da acusação, no momento da queda, no momento do pecado. Eu me recordo que eu tenho Jesus Cristo, que hoje é o meu advogado, e Ele me defende, me justifica, me fortalece. Ah, Senhor, neste momento, Senhor, eu quero apresentar, Senhor, esta igreja, ó Pai. Assim como tenho apresentado a igreja lá de Francisco Morato, Senhor, eu creio que o pastor Marlon, Senhor, arde no coração dele o desejo de apresentar diante do Senhor uma igreja, Senhor, pura, limpa, Senhor, não contaminada com a água do mundo e nem com a comida do mundo, Senhor. Tenho certeza, Senhor, que nesta igreja não tem faltado nas suas prateleiras, Senhor, comida para o faminto, Senhor, e água para o sedento, ó Deus. Não tem faltado neste altar, Senhor, a palavra verdadeira. Assim eu peço, Senhor, que o Senhor continue fortalecendo esse chefe de família, esta dona de casa, Senhor. Meu Deus, que não falte, Senhor, o ânimo, o encorajamento, Senhor, para o pastor Marlon, para a sua esposa,
Senhor. Meu Deus, que no momento da dificuldade, que no momento do desânimo, Senhor, ele possa se lembrar também lá da igreja de Francisco Morato, também de outras igrejas, onde há pastores também, que sofrem como que dores de parto, Senhor. Ah, Deus, até o ponto, Senhor, de ver um cristão verdadeiramente amadurecido, Senhor, fortalecido, Senhor, adulto na fé, ó Pai. Que não falte, Senhor, a sua presença em cada amanhecer, Senhor. Que haja sobre a vida dele o renovo da tua presença, todos os momentos que ele colocar os seus pés aqui neste altar, ó Pai. E que o resultado, o selo do seu ministério, Senhor, seja visto pelas almas que o Senhor estará trazendo aqui neste lugar, ó Pai. Porque nós sabemos, meu Deus, que o Senhor é o Deus que envia os peixes para pular nas redes, ó Senhor. Muitas vezes corremos atrás das almas, Senhor, mas toda a estratégia humana, Senhor, muitas vezes não traz resultado. Mas quando o Senhor se agrada, quando o Senhor se alegra, quando o Senhor tem prazer em uma igreja, em um pastor, o Senhor faz, ó Deus, o que o Senhor fez lá na igreja de Coríntios. O Senhor acrescentava dia a dia as almas que iam se salvar, e eu creio que não vai ser diferente aqui nesta igreja, Senhor. Por isso, Senhor, eu peço que o teu Espírito Santo, porque é somente através dele, é ele que convence, é ele que orienta, é ele que guia, é ele que testifica que não há outro caminho a não ser através de Jesus Cristo. Que esse Espírito continue sendo, Senhor, o mantenedor, Senhor, o guia desta igreja. Pai de misericórdia, peço que o teu Espírito Santo continue trabalhando, Senhor. Deus, no decorrer da noite, fala, Senhor, durante a noite, Senhor, em muitos corações, ó Deus, através de sonhos, ó Deus. Desperta alguns deles, Senhor, às 3 horas da manhã, Senhor, porque o Senhor tem uma palavra, Senhor, para muitos que estão aqui, ó Deus. Pai, assim eu oro, Senhor, e te agradeço, ó Pai, no nome bendito do Senhor Jesus. A igreja vitoriosa, a igreja que vai permanecer fiel até o fim. Você pode levantar as suas mãos. Você que não deseja simplesmente ser um que passou por esta igreja, mas você diz: não, pastora, eu quero estar aqui para completar o 14º, o 15º, o 16º, quero completar todos os aniversários terrenos, quero dizer, eu continuo sendo a igreja viva do Senhor, que tem a promessa da vitória. Eu quero que você levante a mão, e com as mãos você aplauda, e com a boca você glorifica o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, aquele que vive e reina para todo sempre, o Senhor desta igreja, o Senhor da tua vida, o Senhor da tua família, em nome de Jesus. Amém.